Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso webinário. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano César, sou da BR Management Consultoria. Ao meu lado, meu amigo Ederson Rodrigues, da Rota 3 Agência Full. Bom dia, meu amigo Ederson. Bom dia, sim. Para quem está vendo aqui no canal no YouTube, desconsidere o bom dia, mas a gente está gravando aqui exatamente às 11 horas. Bom dia, Ederson. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão aqui já na sala conosco. Vai ser um bate-papo muito interessante, muito importante nesse tempo que a gente tem vivido. Maravilha. Hoje vamos conversar sobre posicionamento de mercado, né? Como posicionar a sua empresa no mercado. Esse é um assunto próprio do marketing, digamos assim, mas envolve marketing, estratégia, comunicação. Daí nesse nosso bate-papo, essa nossa miscelânea, digamos assim, de competências e entendimentos, né, Ederson? Exatamente. Muito importante o tema, bem abrangente, e tenho certeza que vai ajudar e colaborar, contribuir com muitas pessoas. Beleza. Bom, vamos lá, vamos falar então. Vamos primeiro só dar uma nivelada aqui, né? Assim, a título de não teórico, mas de forma prática. O que é que a gente pode entender por posicionamento empresarial, né? Não sei, posicionamento, quando a gente fala em posicionar a empresa, claro, não é posicionamento geográfico também, mas muito mais como a empresa se apresenta para o mercado, né? Então, eu vou só colocar um primeiro ponto aqui para a gente fazer esse bate-bola, tá, Ederson? Assim, de forma bem resumida e tentando ser o mais didático possível nesse assunto, para não ficar uma coisa técnica demais, mas é aquela história. O posicionamento tem muito a ver com aquilo que de forma intencional, e a palavra intencional estou frisando aqui, aquilo que de forma intencional você quer ser visto, ser apresentado para o mercado. Tá? Então, a primeira grande noção é essa. Porque se nós, enquanto pessoas físicas ou jurídicas, não fizermos isso, alguém fará por nós. Esse alguém é o cliente. Ele nos enxergará de alguma forma, bem ou mal, certo ou errado, não importa. Então, quando a gente fala de posicionamento, vem cá, pergunta-chave. Como é que eu quero me apresentar, né, para o mercado? Concorda, Ederson? Concordo perfeitamente e gosto também do posicionamento do Philip Kotler, por exemplo, que é professor norte-americano de estratégia e marketing, que diz: posicionamento é mostrar para o seu público-alvo qual é a diferença entre você e o seu competidor. Perfeito. Então, isso é muito importante nesse processo de posicionamento. Nessa linha, você falou do Kotler, sem dúvida alguma, um dos maiores teóricos, um dos pais aí da gestão e do marketing propriamente dito. Tem uma equação que ele é mais ou menos o seguinte, né? Posicionamento é igual a segmentação mais diferenciação. Então, repetindo, né? Uma fórmulazinha matemática, quando a gente fala de posicionamento, é segmentação mais... eita, agora me fugiu aqui. Mas diferenciação, perdão, tá? Então, aí vamos por partes aí, porque eu acho que é interessante, né? Inclusive, quando a gente fala de segmentação, a gente comentou isso em webinários anteriores. Você, eventualmente, que não assistiu nossos webinários, nossos vídeos, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui do nosso canal, já no YouTube, né? Mas, assim, quando a gente fala de segmentação, basicamente para quem você quer vender mesmo, né? Para quem é o seu negócio, e aí em vários sentidos, tá? Eu vou falar aqui, Edson, claro, por favor, depois você me complemente. Mas tem a ver, você vai atuar de forma genérica, você vai vender para todo mundo, ou vai vender para um determinado nicho, segmento específico, tá? Começa por aí. Então, além do público-alvo, né, das personas que compõem efetivamente, né, para quem você quer vender. Então, isso envolve desde localização geográfica, tipo de pessoas, etc. Então, quanto mais você... A segmentação é um processo de escolha, né? E toda escolha implica em perda, né? Se eu quero segmentar determinado, focar, né, canalizar minha energia para determinado público, então, naturalmente, naquele momento, de forma intencional, eu estou abdicando mão, né, de um outro público mais genérico. Então, isso é escolha. Resumindo, segmentação é a escolha que você faz intencionalmente na sua empresa para um determinado mercado onde você queira atuar. É importante isso que você está falando, Adriano, porque essa segmentação, quanto maior for o público segmentado, maior é a chance de você obter sucesso. Porque, em tese, a gente está deixando um público de fora, mas, em contrapartida, você está sendo muito mais objetivo nessa sua diferenciação, nesse seu público. Então, muito importante, por exemplo, existem empresas nichadas, extremamente nichadas do nicho, por exemplo.
e que resolveram ter essa diferenciação na sua segmentação, justamente para ter o objetivo alcançado. Então, se posicionar, sim, é perder, por um lado, um público talvez maior, um público mais abrangente, mas, de fato, é ganhar, por outro lado, nesse seu público direcionado, dentro do seu serviço, dentro da sua empresa, dentro daquilo que você opta a oferecer a esse público. Perfeito. Então, além de para quem, digamos assim, você quer vender, né, você quer direcionar os esforços, as ações, enfim, a comunicação e o marketing da sua empresa, a outra coisa é como é que você quer ser reconhecido, né? Esse é outro detalhe. Puxa, eu nunca parei para pensar nisso, né? De fato, né? Eu acho que no dia a dia, a empresa, o empresário, enfim, começa a atuar no seu negócio, nunca para, talvez, poxa, mas como é que eu quero ser visto no mercado? Será que eu quero ser visto como mais uma commodity, digamos assim, no mercado? Ou não, eu quero, quais são as imagens, né, ou os valores que eu quero que a minha marca estejam associados, né? Então, ou seja, como é que eu quero ser visto? Como um produto sofisticado ou um produto popular? Um serviço diferenciado, premium ou um serviço geral? Então, é isso, né? São as escolhas intencionais que têm que ser tomadas pelo empresário para daí melhorar o seu processo de comunicação e marketing. Perfeito, exatamente. Eu quero trazer aqui, dentro disso que você está falando, o exemplo da indústria automotiva. Por exemplo, não é boa? A Volvo, por exemplo, tem um posicionamento muito interessante. A Mercedes tem um posicionamento muito interessante. Então, de cara, dentro da visualidade e dentro daquilo que eles demonstram ao público, a gente entende claramente qual é o público-alvo dele. E eu fiquei muito feliz porque a Volvo colocou um patrocinado, e esse patrocinado apareceu para mim. E, poxa, a Volvo está considerando que o Ederson é um público premium. Claro, Você já comprou seu XC60, sei lá, né? Então, é bem interessante, porque se olhar o público-alvo da Volvo, da BMW, da Mercedes, por exemplo, são famílias de alta renda, preocupadas não com o valor, com o preço do carro, mas preocupadas com a segurança, com o conforto, com o status, né? E qual é o produto? Aí tem algumas ramificações. No caso da Volvo, ela trabalha muito bem a questão familiar, de segurança, e o automóvel Station Wagon, que é uma vertente, é uma categoria dentro da classe automobilística. Então, qual é a proposta de valor? Ou seja, qual é o diferencial da Volvo neste caso específico? Automóveis seguros, duráveis, confortáveis para toda a família. Maravilha. Então, perceba que a declaração de posicionamento e diferenciação dos demais players do mercado seria mais ou menos assim: para as famílias que desejam automóveis que reúnam sofisticação, conforto e segurança, a Volvo oferece Station Wagon com a melhor tecnologia e segurança da indústria automobilística. Ou seja, ela se desprende em relação ao patamar das demais e se coloca no mercado. Perfeito. Nós não vamos ver, em hipótese alguma, por exemplo, a Volkswagen, a Chevrolet, a GM, se posicionando desta maneira. Isso. E não há nenhum problema quanto a isso. É uma questão novamente de escolha, né? Exatamente, não há nenhum problema. Por quê? Porque eles têm muito bem definido e serve de exemplo para aquilo que a gente está tratando aqui, de público-alvo. O público-alvo da Volkswagen é classe C e D, e o público-alvo da Volvo, Mercedes, BMW, Audi, é público AA. Então tem essa diferenciação dentro do que você está entregando, se é premium, se é free, se não é free, para que tipo de público. Isso é muito importante. Isso. E às vezes, não só na empresa em geral, mas dentro da empresa você tem subsegmentações, né? Você falou o caso, aí, por exemplo, da Volkswagen, mas a Volkswagen tem, de fato, os carros, entre aspas, populares, que hoje em dia não tem mais carro popular. É verdade. Mas, como antigamente, mas assim, você tem os carros também da linha top, linha premium, tem públicos diferentes, né? E não só produtos, mas também comunicações. Então, por exemplo, se o Ederson é um cara que valoriza, aí são chamados drives de valor, né? O que é que eu posso ter uma comunicação, inclusive, né, quando a gente pensa em anúncio, quando a gente pensa em uma série de coisas, voltada justamente para esses drives. O que é que o Ederson valoriza? O cara quer valoriza a família, valoriza a segurança, valoriza conforto. Então, são coisas que, inclusive, na minha comunicação para esse público, vai de um jeito. Não, tem pessoas que querem esportividade, arrojo, estilo, classe, então é outra comunicação, apesar das vezes se tratar do mesmo produto, né? Então, essa é uma coisa interessante, porque se a gente não tem claro isso, a gente começa a fazer uma comunicação genérica que é para todo mundo e não é para ninguém. Exatamente, Adriano. Perfeita a sua colocação, muito importante, muito pertinente,
porque eu preciso, de fato, definir esse meu público-alvo para definir essas características que você disse, em relação ao meu público e onde é que eu vou mostrar o meu serviço, o meu produto, dentro dessas classificações que você sinalizou perfeitamente. Isso. E a grande pergunta, então, né, Ederson, diante do que a gente já vem conversando até agora, é assim, a pergunta que eu não quero que ela é como é que eu, empresa, quero ser visto no mercado? Então, se a gente coloca lá, rota 3, né? Rota 3 é sinônimo de quê? Reticências, tá? Novamente, ou a gente faz isso, né? No caso, você faz isso de forma intencional, ou alguém de fora vai começar, se você tiver a sorte, de reconhecer por determinado. Não, rapaz, a rota é sinônimo de design sofisticado, é sinônimo de reticência, é sinônimo de qualidade. Então, é claro, quando a gente deixa isso solto na mão do cliente, então a gente corre um certo risco nisso, tá? Então, a grande pergunta é como é que você, empresa, empresário, de forma intencional, deliberada, você quer que a sua marca seja vista pelos consumidores, pela sociedade, pelos parceiros em geral, tá? Então, acho que é uma pergunta provocativa que eu já deixo aqui para a gente estar refletindo por um lado e botando a mão na massa por outro. Verdade, eu costumo dizer que a missão, valores e a visão da empresa, ela condiz muito de quem nós somos. Por exemplo, eu vou num casamento, eu tenho uma roupa específica para cada ocasião. Eu vou na igreja, eu vou no aniversário, eu vou, enfim, para uma audiência jurídica. Você tem roupas específicas para cada momento. Uma empresa precisa ter essa roupagem dentro do perfil que ela quer mostrar, dentro da ocasião que ela quer mostrar. Isso é muito importante definir esse ponto de missão, de visão, valores, de segmento do mercado, estabelecer o seu público-alvo. E aí, Adriano, como é que eu posso chegar nisso? Tem uma ferramenta muito cara, mas vale muito a pena para chegar nesse consenso de como eu quero me mostrar para o mercado, chamada caderno. Ó, caríssimo, e quase inacessível hoje em dia. Caderno e caneta. Por quê? É onde você vai ali começar a desenhar, começar a colocar as ideias para fora, se posicionar. Como você disse, eu acho que é muito importante refrisar se é um público premium, se o meu produto é premium, se o meu produto é mais popular. Isso é muito importante no início desse posicionamento da minha empresa. Beleza. Maravilha. Então, vamos lá. De forma prática, assim, vamos tentar aqui dar um norte para quem quer pensar ou repensar o posicionamento da sua marca, da sua empresa, tá? A primeira coisa, a gente até comentou isso em vídeos anteriores, novamente fica o convite para assistir, quando a gente fala de transformação digital, salvo engano, a gente falava da necessidade de conhecer profundamente quem é o seu consumidor, quem é as personas do seu negócio, como a gente fala, fazer um estudo de persona, resumindo, tá? Então, acho que o passo 1 é entenda profundamente quem são os clientes que você quer atender, para quem você quer de fato vender, quais são os hábitos de consumo, como é que essa pessoa, fazendo uma alusão aí, o mapa da empatia, né, com uma ferramenta bacana que a gente usa, o que é que ela pensa, vê, sente, deseja, enfim, então, é isso, é vestir a camisa do consumidor, pensar sobre a lógica dele, e não só fazer isso, mas também entrevistar, conversar, ter uma interação para coletar informações o máximo possível, para que, novamente, você volte depois para dentro de casa e reveja a sua comunicação, reveja a sua estratégia de marketing, mas passo 1, estudar profundamente aí as pessoas do seu negócio. Perfeito, Adriana. Eu acho que essa linha de buscar identificar as características do diferencial do meu negócio, ela é importante, e eu começaria analisando também a concorrência. Sim, que o concorrente, né, Adriano, está fazendo. Segundo passo, beleza, eu já estava aqui para falar, você já adiantou, então emenda, mas é isso aí. Eu acho que, então, seguindo esses seus passos aí, a concorrência é um bom direcionamento. Estamos alinhados hoje, né, questão da camisa aqui. Já verdade. O roteiro também combinou. No final, nós vamos cantar. Acho que vai cair a internet nessa hora. Essa questão da concorrência, então, dentro aí dos passos, né, que seriam importantes, identificar a persona, testar. De repente, Adriano, cabe até uma análise de SWOT, que é uma ferramenta importante aí, de repente, para auxiliar o pessoal. Mas buscar identificar as características do diferencial do meu negócio em relação ao concorrente e o que torna o meu produto ou serviço especial e atrativo. Por exemplo, o Ederson consumiria os serviços da Rota? Isso é importante, talvez, você fazer uma pergunta para você mesmo, se você consumiria esse seu serviço, esse seu produto. De repente, você fala, poxa, falta aqui mais qualidade,
O meu concorrente tem qualidade, o meu concorrente tem pontualidade, o meu concorrente tem... Então você vai agilidade na entrega, tem porque são coisas que eventualmente o teu cliente valoriza. Pode ser que você não tenha noção disso, né? Então, exatamente. São coisas que, puxa, mas não sabia que às vezes qualidade não é tanto, mas a rapidez é. Então, de repente, a rapidez tem que vir primeiro do que a qualidade. Então, como equilibrar? E equilibrar as coisas, né? Porque talvez fazendo uma análise do concorrente você consiga equilibrar esses pontos. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, a Rota 3 é muito boa em design, mas ela é muito ruim em prazo. Então, a gente tem que equilibrar essa questão toda e deixar esse manifesto para o meu cliente, a maneira como eu vou me portar para o meu cliente, equiparadamente ao mercado. Então, talvez dar uma olhadinha no concorrente para ver se o meu produto ou serviço, o que ele tem de especial, o que ele tem de atrativo. Então, acho que vale a pena. E tendo a resposta para esse questionamento, nós temos a certeza de onde nós vamos caminhar atrás desse cliente potencial. Maravilha. Só fechando, porque realmente você já falou tudo em relação à parte de concorrência, inclusive também estudar como ele tem se comunicado, né? A concorrência vem se comunicando, o que ela está né? Você enquanto do lado de cá, enquanto consumidor, né? Pô, mas eu gostei da comunicação, ali que é uma abordagem dessa forma, né? A forma da concorrência se comunicar e fazer o seu marketing também é interessante, até para você ver, estudar estratégias aí, né? De como melhor também se posicionar, não para fazer frente, né, para brigar, mas assim, ver entender mesmo, de repente, poxa, o cara está usando uma comunicação bastante assertiva, bastante interessante. Aí você faz um bom benchmark ali e adapta, obviamente, para a sua realidade, tentando colocar, obviamente, em evidência os seus diferenciais, né? Então, só para fechar esse ponto. Eu vejo isso com muita naturalidade, sabe, Adriano? O meu concorrente, em alguns momentos, ele vai estar na minha frente, em alguns momentos eu vou estar na frente dele, porque o nosso concorrente é um bom guia em relação para onde o mercado está se movimentando. Então, é importante. Perfeito. Segundo ponto. Terceiro ponto, esse eu tenho certeza absoluta que quase ninguém faz, cara. Tá quase. Que é o seguinte, depois que você já tem a sua base de clientes conquistada, já tem um certo relacionamento, qual foi a vez, se é que você fez isso, de você perguntar para o seu cliente, vem cá, fulano, especialmente aqueles mais próximos, que você já conquistou uma relação de confiança, de amizade, enfim. Quando lá atrás, quando a gente mandou a nossa proposta, provavelmente você tinha outras na mesa. A pergunta é, o que te levou a nos contratar e não contratar outros? Você concorda que isso não é algo tão comum de se fazer? É praticamente 0,01%. Mas é uma informação valiosíssima, cara, porque assim, volta a dizer, se alguém te escolheu, às vezes pode até, isso já aconteceu comigo, às vezes o cara chegar, né, não perguntei, mas a pessoa chegou, olha, a sua proposta não foi a mais barata, mas, mesmo assim, eu optei por você porque você transmitiu segurança, você transmitiu confiança, eu senti firmeza no que você falou. Cara, então talvez seja isso que, de alguma forma, eu esteja vendendo. Confiança, segurança, coisas que, novamente, estão no entorno de um projeto de consultoria, que é o que eu vendo, enfim, mas que, poxa, isso de repente é decisivo na hora do final, ali que o cara está analisando a proposta na mesa, além de valor. Então, eu olhei assim, cara, pô, massa, obrigado pelo feedback. E foi daí que eu comecei a fazer com outros clientes também, perguntando sutilmente como é que isso tinha sido esse processo de escolha. Perfeito, você tocou num ponto assim que eu acho que é o ápice desse webinar. O valor que você gera não é o preço da proposta, é o valor que você gera. Tem muita gente que briga por preço no mercado. Você nunca vai ver, nunca veremos isso. A Volvo brigando por preço. Você tá vendo algum mexendo da Volvo, velho? Racha aí, não, bicho. Não. É porque quando a gente definiu o tema, por incrível que pareça, eu comecei a ser bombardeado por publicidade da Volvo. Eu até brinquei com o Camilo. Eu falei, olha, eu acho que estão querendo que a gente compre um Volvo, porque eu não pesquisei nada de Volvo. Depois dessa live, você pode mandar essa live aqui, né, para o pessoal do marketing da Volvo, você, no mínimo, um desconto você vai ter aí, velho. Então, ok. Então, veja, você tocou num ponto principal e muito importante, que é o valor da empresa, né? O Adriano emitiu uma proposta que, teoricamente, em relações a valores, termos de dinheiro, era maior do que os concorrentes, mas o cara resolveu fechar. Por quê? Porque o Adriano César teve uma postura de segurança, ele viu confiança, confiabilidade. Isso são termos, especialmente nos dias em que nós estamos passando, né? Imprescindíveis para uma empresa. Eu também, você abordou esse caso e eu lembrei de alguns casos.
Eu também cheguei a fechar alguns contatos com clientes que ele olhou e falou assim, olha, a tua proposta, ela foi muito maior do que essa que eu peguei. Mas eu gostei da tua postura, eu gostei do seu posicionamento, eu gostei da sua clareza, eu gostei da sua transparência. Perfeito. São valores que estão intrínsecos na empresa. Então, o que nós estamos vendendo? Por exemplo, o que a Rota 3 está vendendo? Um bom design. Eu tenho deficiências? Tenho, claro. E a gente está trabalhando? Sim. Mas veja, a proposta de valor como um todo, ela agrega o seu produto, o seu serviço. Isso. Então, como é que a Rota, o Ederson, o Adriano se posiciona? De forma muito clara, de forma muito objetiva, como é que eu posso dizer? Com muita segurança. E isso é importantíssimo nesse processo. Então, por que escolhem o Adriano? E a gente não para pensar. Sim. A maioria das empresas não fazem essa análise. Autoanálise, né? Não fazem. E é muito importante, porque, Adriano, e você tocou nesse assunto com muita propriedade, porque isso vai trazer o engajamento que você precisa para alavancar o seu produto ou serviço. Isso é bom. Então, fazer essa pesquisa, Ederson, Adriano, mas eu tenho 3, 4 clientes, é muito pouco. Pergunte para eles, faça um Google Form, né, que Perfeito. é simples, e mande com um formuláriozinho, 5, 6 perguntas que vão poder te dar um norte, te direcionar nesse reposicionamento ou nesse posicionamento de marca. Muito interessante isso que você abordou. A proposta de valor também é muito importante relacionada a preço. Maravilha. Show de bola. E fechando aqui, né, os 4 pontos, digamos assim, a gente tocou aqui em 3 até então, esse é o terceiro. Um quarto aí seria, ok, diante de tudo isso, né, pô, estudei o cliente, estudei a concorrência, né, perguntei para os meus clientes atuais qual é o valor que, né, que foi passado lá atrás, na época da contratação, aí vem, com toda essa análise, como é que eu aperfeiçoo, como é que eu melhoro a minha comunicação e o meu marketing, óbvio, né, para daqui para frente, né? Como é que as minhas ações, que palavras eu vou precisar utilizar mais, né, já que eu já conheço agora o que eu estou entregando de valor, onde é que eu estou indo, né, de forma mais direta na dor do cliente, por um lado, e que valor eu vou estar entregando por outro. Então, aí começa o quebra-cabeça, digamos assim, a se fechar, e fica mais fácil, por assim dizer, o trabalho de comunicação e de marketing, né, daqui para frente, utilizado pela empresa. Exatamente. Eu acho que o último ponto aí, já relacionado à questão de marketing, qual o canal em que eu posso encontrar os meus clientes, né? Canal digital, canal físico, meu produto ele é físico, meu produto ele é digital. Dentro dessa vertente, defini meu público-alvo, analisei o meu concorrente, me posicionei, tenho uma proposta de valor, sei qual é a missão, visão e os valores que regem a minha empresa ou o reposicionamento dela. Eu preciso agora comandar a empresa e delegar as funções em relação a esse mercado, né? Então, por exemplo, quais são as minhas limitações? Eu preciso de um site, eu preciso de rede social, eu já tenho posicionamento, eu já sei como é que meu cliente se comporta, eu já sei onde é que estão os meus concorrentes. Então, quais são as ferramentas que agora eu tenho que obter para também fazer jus ao mercado? Então, por exemplo, eu tenho um site? Não tenho. Eu tenho um blog? Eu não tenho. Eu tenho conteúdo? Eu não tenho. Eu tenho rede social? Eu não tenho. Ou como eu trabalho essa minha imagem na exposição? E quais ferramentas? Eu vou para um outdoor, aí quem não assistiu o nosso webinar em relação às ferramentas, volte e depois você assista às ferramentas. Não só das ferramentas, mas tem uma que a gente falou dos canais de atração, né? Porque você pode estar aí vários, de fato, mas nem todos os canais, né? Nem todo mundo que está fazendo é para todos, tá? Às vezes a rede social o cara não acessa por ali, ele acessa de fato por e-mail ou pelo rádio, como comentei lá na webinar sobre os canais. Então, quais são os canais efetivamente que o seu cliente está presente, que está consumindo? Então, nem tudo aquilo que todo mundo está fazendo igual, você tem que estar repetindo. De repente o cara está fazendo uma coisa errada, você está repetindo errado, tá? Exatamente. Esse senso crítico aí, entender de fato por que canais o teu cliente melhor consome ali, eventualmente, seu produto ou seu serviço. Passa, obviamente, por uma análise primária, como a gente falou lá no primeiro ponto. Quer ver uma coisa interessante nesse quarto passo em relação à ferramenta? Revisitar clientes antigos é uma boa. Sim. Para você revigorar e se reposicionar. Por exemplo, eu peguei essa semana alguns clientes que já foram clientes, que a gente já trabalhou, por exemplo, em Brasília, no Rio de Janeiro,
Peguei os e-mails desses clientes e do meu e-mail pessoal, não utilizei nenhuma ferramenta de e-mail marketing, nada. Peguei esses Foi na e-mails. mão ali, né? De forma na direta. mão, fui na mão, de forma direta, e mandei um e-mailzinho reposicionando a agência. Uhum. De que maneira nós estamos reposicionando em meio à pandemia, por exemplo? Quais são as ações que nós estamos fazendo em meio à pandemia? Por quê? Porque nós precisamos nos reposicionar. E o que eu tenho em mente? O que eu tenho na mão? É um e-mail? São clientes que já estiveram na minha base? Então eu vou trabalhar isso. Então, uma vez que eu já tenho o público definido, analisei o meu concorrente, tenho a minha proposta de valor, o quarto passo é mão na massa. Perfeito. Mão na massa com as ferramentas que eu disponho. WhatsApp. E o WhatsApp agora está muito importante. Olha só, vocês devem ter visto aí na internet esses dias que o WhatsApp, somente para o Brasil, vai começar a transacionar grana dentro do próprio aplicativo via Facebook Pay. Ou seja, você vai conseguir vender o seu produto, o seu serviço de forma eficaz, sem atravessador externo. Maravilha, né? São ferramentas, Adriano, que agora, uma vez eu esteja reposicionado ou posicionado no mercado, eu vou conseguir atingir com esses meus novos clientes. Sem dúvida. O mercado de pagamentos, os gateways de pagamentos, os próprios bancos, na verdade, vão se reinventar. A gente vai ter realmente novos capítulos aí pela frente, que a gente nem sequer imaginava. E passa por isso, né? A eliminação de intermediadores, não cobrança mais de taxas abusivas e tal, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, certamente estão com seus dias contados, né? Sem dúvida. Só, Adriano, antes de a gente encerrar, sim. Eu lembrei de um ponto importante dentro desse quarto passo, se me permite. Claro. O perfeccionismo faz com que 50% das empresas não avancem nesse posicionamento. Ou seja, o CEO, o diretor de marketing, e, enfim, quem está ali comandando a operação, tem na cabeça de que ele tem que ter um produto ou um serviço extremamente perfeito para ele poder colocar no mercado. Esse perfeccionismo acaba atrapalhando no valor, acaba atrapalhando no posicionamento. Então, o que eu sugiro a quem está nos assistindo? Comece a testar. Né? O produto talvez não esteja tão completo. O famoso MVP, né? O mínimo produto viável, né? Perfeito, Adriano. Um MVP, o mínimo produto viável. O que eu tenho em mãos? Eu vou testando. E aí tem uma palavrinha que o pessoal das startups usam muito, e vou pivotando o meu negócio. Certo? Isso. A Rita está aqui nos acompanhando, por exemplo. Ela tinha um modelo de negócio focado em salão de beleza. E depois, com a pandemia, ela foi pivotando. E hoje ela está no ramo de vestuário. Okay. Mas veja, é o mesmo negócio que teve uma onda, que teve uma curva, e ele está... De aprendizagem, né? De maturidade em relação ao negócio e ao público. E você vai se posicionando. Eu acho que nesse quarto passo é importante, ainda que quem está nos assistindo ou nos ouvindo, eu não tenho um produto completo, mas eu posso começar a testar, Adriano, eu posso começar a colocar no mercado, eu posso começar a sentir o feedback do mercado e, dentro desse feedback, me posicionar. Maravilha, é isso aí, show de bola, Ederson. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final, né, nesse nosso webinário aqui, bacana ver aqui alguns comentários, manhã proveitosa, rica, show, top, pô, bacana. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, até aproveita e já coloca, né? Não falei, já está se encaminhando aqui para as nossas considerações, mas antes disso, obviamente, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta que queira nos apresentar, com muito prazer. Pois bem, Ederson, então assim, a gente decidiu, né, tocar nesse assunto, porque realmente, assim, quando a gente fala de posicionar, né, voltando um pouco aqui para o início do nosso bate-papo, é sobretudo a pergunta que não quer calar é como é que você quer ser enxergado no mercado, por um lado, e para quem, de fato, efetivamente, você quer vender, por outro. Então, essa casadinha aqui, né, de forma bem sintética, o que a gente queria passar de recado aqui, talvez isso no dia a dia, pela rotina operacional, isso nem sempre está no radar de pensamento e de decisões estratégicas aí por parte do gestor empresário, e é por isso que a gente decidiu falar sobre esse assunto aqui nesse webinar. Um assunto bem pertinente, exatamente, um assunto bem pertinente e interessante porque as pessoas mudam, né, as suas vontades, os seus pensamentos, seus desejos, né, e, consecutivamente, as empresas também precisam se posicionar e mudar junto com o seu público ou engajar um outro público dentro do seu produto /serviço. Um assunto muito bom.
e que eu já deixo aqui os meus agradecimentos pelo convite Imagina. desse projeto. O webinar é nosso, né? Bom, pessoal, para vocês, então, que nos acompanharam até aqui esse exato momento, nosso muito obrigado. Eu vou só aproveitar aqui e deixar o nosso convite para quem não nos segue aqui nas redes sociais, @BRMGestão, @Adriano César BR. Vou deixar o Ederson falar aqui as redes sociais aqui, em especial aqui da Rota e dele, por favor, Ederson, também para não errar. @erodrigues220 e @Rota3Full. Beleza. E para quem não se inscreveu ainda nos nossos canais no YouTube, se eventualmente você está assistindo aqui no YouTube esse vídeo, desde já o convite para se inscrever, seja no nosso canal aqui da BR Management ou da Rota 3, para estar recebendo esses conteúdos aqui de forma, né, gratuita, enfim, só deixa um comentário, se gostou do nosso bom e velho like, né, mas enfim, compartilhar com alguém mais que você acha que tenha interesse e relevância. A todos que estiveram novamente aqui com a gente nesse webinar ao vivo, tá? Muito obrigado, né, Carol, Rita e demais participantes aí. Ederson, show de bola, brigadaço, né? E a semana que vem a gente vai estar com novos conteúdos aí, acompanhe, né, nas nossas redes sociais e também aqui no nosso canal no YouTube. Meu irmão, brigadão, viu? Forte abraço, Adriano. Abraço, fica com Deus e um abraço para vocês que estiveram aqui conosco. Até mais.